A partir do momento que nós registramos atletas na base de dados do SIS4Soccer, nós podemos editar os seus dados e acrescentar um conjunto de outras informações mais detalhadas sobre o mesmo atleta. Para isso bastará ir a editar atletas e serão listados todos os atletas aqui nesta grelha. Ao fazermos um duplo clique sobre um determinado atleta, vai abrir a sua ficha, a ficha original, mas no entanto vão ser apresentados aqui um conjunto de outras opções que eu vou passar a explicar. Se clicarmos em dados técnicos, vamos ter aqui acesso a um outro quadro onde nos é possível definir algumas características técnicas do próprio jogador. Neste caso podemos colocar aqui algumas informações sobre as zonas onde o jogador tem mais influência em campo. Podemos editar aqui, neste bloco, colocar, por exemplo, aqui zona onde o jogador tem pouca influência. E podemos movimentar este quadrado e dizer que, por exemplo, o jogador na zona do meio do campo tem pouca influência. Podemos continuar aqui a escolher, por exemplo, onde ele tem uma excelente influência no jogo da nossa equipa, por exemplo, na zona avançada. Mas tem, por exemplo, uma influência razoável apenas, por exemplo, aqui na zona defensiva. E, portanto, seria um jogador que a meio do campo não teria um grande desempenho, teria um desempenho razoável na zona defensiva e um excelente desempenho na zona atacante. É evidente que estamos apenas a dar um exemplo, o que não faz assim muito grande sentido. Se estivermos a fazer a gestão de um atleta de futsal, podemos sempre alterar o campo de futebol de 11 para futsal. Neste caso, clicamos aqui nesta opção e automaticamente aparece aqui um campo de futsal. Vamos regressar ao aspecto anterior. Para além destes dados deste quadro, temos aqui no topo a possibilidade de editar o peso e a altura do atleta. E neste caso, quando aqui clicamos, temos acesso a um novo quadro onde nós podemos ir fazendo essas medições. Eu chamo particular atenção para este facto. Para cada medição, nós podemos definir uma data, o índice da medição, isto é, a sequência da medição, para que a sequência das medições possam estar ordenadas corretamente, e depois definir a altura em centímetros e o peso em gramas, ok? Então, neste caso, nós podemos inserir estes dados, clicar em gravar e automaticamente eles irão aparecer aqui. Para eliminar os dados deste espaço, bastará selecioná-los, clicar em eliminar e eles serão apagados. Quando clicamos em fechar, os dados apresentados aqui em cima serão sempre os dados referentes à última ou à mais recente medida ou à mais recente atualização de dados efetuada pelo utilizador. Para além das zonas de influência, que é o nome deste quadro, nós temos ainda os valores técnicos. Os valores técnicos é um conjunto de valores que, em abstrato, o técnico poderá definir em termos numéricos entre 0 e 100 para cada um dos jogadores. E desta forma ficar aqui com um registro que é sempre um registro subjetivo, mas que permite ao treinador ter uma noção mais específica das capacidades técnicas técnicas, táticas, físicas e psicológicas de cada um dos atletas que tem ao seu dispor. Nunca esquecer que deverá clicar em gravar para depois que estes dados fiquem então registados e apenso já o jogador. Para voltar à zona de influência, bastará clicar aqui novamente na zona de influência e voltará ao quadro anterior. Vamos aqui clicar em fechar. Em seguida temos informações médicas. As informações médicas permitem registar eventos médicos ocorridos com o jogador. E este histórico médico vai acompanhá-lo durante todas as épocas desportivas em que o jogador estiver registado no SIS4Soccer. Temos a possibilidade de definir o seu grupo sanguíneo, colocar aqui algumas observações mais específicas sobre alergias, medicamentos ou medicação permanente, por exemplo, algum medicamento que o jogador tenha que tomar com regularidade e outro tipo de informações adicionais. Nunca esquecendo que existe também esta tecla aqui que nos pode permitir então escrever de uma forma mais alargada estas informações. Temos depois aqui um pequeno espaço onde podemos selecionar se o jogador tem hábitos tabágicos, neste caso se fuma, se é um consumidor de bebidas alcoólicas, se usa óculos, aparelho auditivo, etc. Podemos ainda, em contraponto às ocorrências médicas, neste caso em contraponto, não, criando um espaço para ocorrências médicas, definir aqui momentos particulares da vida de um atleta no que diz respeito ao seu estado de saúde. Isto é, nós podemos definir aqui o início de uma ocorrência, vamos imaginar que o atleta teve, por exemplo, qualquer problema, uma gripe, por exemplo, e nós podemos definir o início da ocorrência, a data em que ele manifestou que estava, por exemplo, engripado, e depois o final da sua ocorrência. Neste
caso, por exemplo, uma semana depois, e podemos descrever aqui o que é que aconteceu, ok? E neste caso depois gravar e colocar aqui um visto se, por exemplo, essa ocorrência médica implicou paragem da atividade desportiva, apenas para fins de registro, como se tratasse de um dossiê eletrónico. Todas as ocorrências irão ser apresentadas aqui, devidamente organizadas. Se houve a implicação de paragem da atividade esportiva, esse registro irá ser apresentado aqui e, portanto, desta forma, o técnico poderá controlar as ocorrências médicas que vão acontecendo a cada atleta. Para além disso, há ainda o inevitável controle de lesões, isto é, o técnico pode, através deste quadro, inserir aqui lesões. Ora, eu vou dar aqui um exemplo muito concreto. Vamos, por exemplo, colocar aqui uma lesão, por exemplo, ruptura de ligamentos. Okay? Vamos dizer que, ou então vamos aqui, por exemplo, colocar ligamentos, pode ser, ok, qualquer coisa, não há problema. Início da lesão, dia 18 de 1 de 2013, o fim da lesão pode ser depois posteriormente alterado, no entanto vamos colocar aqui uma semana, e vamos gravar esta lesão. Okay? O que vai acontecer é que vai imediatamente ser ali apresentada na nossa grelha a gravação desta lesão. Quando eu seleciono esta lesão, eu posso eliminá-la, okay? Ou então posso fazer aqui um duplo clique sobre ela para que ela seja apresentada. No entanto, o duplo clique não serve apenas para alterar os dados da lesão inicial. Serve também para eu poder adicionar um ponto de situação. O que é que significa um ponto de situação? Ao clicar no ponto de situação, eu posso descrever aqui que numa determinada data da lesão, okay, e a lesão aparece aqui depois descrita, ligamentos, ok? Eu posso dizer que houve melhorias ou que o atleta foi submetido a uma intervenção médica ou uma intervenção cirúrgica, qual foi o tipo de tratamento que ele sofreu, etc, etc. E depois simplesmente gravar e automaticamente eu vou ter aqui sempre, para além do conjunto de lesões que o atleta manifestou ao longo da sua carreira desportiva, eu vou tendo a possibilidade de poder consultar os diferentes pontos de situação de cada uma das lesões que o atleta teve ao longo da sua carreira. Vamos fechar aqui o quadro médico e temos aqui o percurso desportivo. O percurso desportivo e o percurso escolar são muito semelhantes. Neste caso, quando clicamos em percurso desportivo, podemos definir para um atleta que acabou de chegar às nossas mãos, podemos definir em que época o atleta, por exemplo, pertencia a um escalão determinado, e já vamos ver que podemos editar os escalões clicando aqui em editar e definindo os diferentes escalões, séniores, júniores, infantis, escolinhas, etc. Temos depois aqui o clube onde o atleta estava a jogar nessa altura, a posição em campo, e reparem como automaticamente as posições são captadas a partir da base de dados, podemos alterá-las clicando aqui e alterando as posições em campo, e depois cargos ou atribuições, por exemplo, se o jogador foi capitão de equipa nessa altura, e outro tipo de observações. E automaticamente aqui em baixo vai aparecer o registro de todas essas épocas desportivas, todo o percurso desportivo que o atleta teve ao longo dos anos. No que diz respeito ao percurso escolar, que é uma valência mais virada para o futebol das camadas jovens, é possível também identificar aqui qual é o ano letivo ou o ano civil, a instituição escolar onde o aluno, neste caso o nosso atleta, estava a estudar, colocar algumas observações sobre a sua performance académica e depois todos estes registros vão aparecer aqui em baixo, sempre com a possibilidade de poderem ser editados a qualquer altura, serem impressos ou então serem eliminados. Temos depois a possibilidade de adicionar contactos para este atleta. Podemos adicionar aqui pessoas que tenham alguma relação com o atleta, ou o próprio atleta, colocando aqui, por exemplo, próprio. Okay? Ou então colocando aqui pai, ou colocando mãe, ou colocando namorada, etc, etc. E depois adicionando aqui o tipo de contactos que quisermos, com a possibilidade de podermos adicionar contactos personalizados, podem ser contactos de IRC, páginas de Facebook, etc, etc. Para isso colocamos aqui o título do contacto e depois à frente o respectivo endereço. Algumas observações e, obviamente, os contactos irão ser apresentados nesta grelha do lado, podendo eliminar, podendo editar, fazendo um duplo clique, etc. Poderemos também usar aqui este espaço para pesquisar informações sobre os contactos do atleta.
Temos depois ainda as anotações, onde o treinador poderá, por algum motivo, selecionar aqui uma data, colocar aqui um determinado assunto-chave e colocar aqui uma anotação sobre o atleta. Qualquer coisa, seja relativamente ao seu comportamento desportivo, à sua personalidade, etc, etc. A qualquer altura, o treinador poderá, então, utilizar este espaço para criar pequenos registros, pequenas anotações que, ao longo do tempo, poderão ter alguma utilidade na gestão dos seus atletas registados. E, finalmente, temos aqui uma nova valência, que é a documentação, onde o utilizador pode anexar documentos ao jogador 1. E é algo que nós vamos ver no próximo vídeo.